Glória a Deus. Boa noite a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A paz, Senhor, sobre todos os irmãos, aqueles que vão ver esse vídeo aqui pela internet, né, pelo YouTube, também sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que não nos acompanham ainda possam entrar em contato conosco pelas mídias sociais, nos acompanhar aqui também através de todas as mensagens que tem aqui através do canal do YouTube e também as nossas ministrações aqui pelo aplicativo Zoom, a plataforma, nossa sala ao vivo. Amém? Meu nome é Rony, para aqueles que ainda não me conhecem, que o Senhor esteja com todos vocês, né? Que o Espírito Santo traga ao coração de vocês a revelação que ele tem para o dia de hoje, essa porção para o dia de hoje. Irmãos, nós temos já, digamos, acho que andado até a metade do caminho, pelo que eu estive vendo aqui, a quantidade de estudo ainda que tem ainda pela frente, ainda tem bastante coisa para nós estudarmos, bastante coisa para nós falarmos. Hoje, né, até tinha pensado em falar semana passada, mas como tinha muita coisa ainda para nós tratarmos, então deixei para hoje, para nós falarmos sobre a samaritana, né, o encontro que o Senhor teve com ela no poço. Eu até deixei aqui um post que eu mostrei semana passada, quero compartilhar com vocês. Esse post aqui que eu tinha feito sobre Jesus e a samaritana, João 4, a partir do versículo 3, ele diz assim, que a restauração, né, dessa cidade teve início na restauração de uma mulher. A partir de agora aqui, né, a gente já vem falando bastante sobre isso, sobre apresentar o Senhor como uma noiva, como o noivo e a igreja como a noiva. E esses textos que nós vamos olhar daqui para frente, eu quero apresentar justamente dessa forma. A gente ter esse olhar com o Senhor como ele como noivo e as mulheres às quais ele vai encontrar, a gente ter um olhar para elas como noiva. E aqui nesse texto eu quero também ter um olhar para essa mulher, a samaritana, também como noiva. E se nós observarmos, a maioria das mulheres em que Jesus teve contato com elas, teve um encontro com elas, ele sempre teve um cuidado, um zelo para tratar com cada uma delas. Eu quero começar lendo esse texto aqui, porque, como ele é um texto mais extenso, eu quero tem muitas coisas durante o texto, então eu quero ler um pouquinho e ir pensando, conversando com vocês um pouquinho acerca de cada ponto que a gente for ler. Amém? A partir do versículo 3, então, de João 4, versículo 3, ele vai dizer assim: E ele deixou a Judéia e partiu novamente a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria que se chama Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado, achei interessante porque quando ele fala ele cansado, mostra a humanidade de Jesus. Cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, perto do meio-dia. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, junto para tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Irmãos, quando ele pergunta aqui para, quando ele pede aqui para essa mulher dar-me de beber, e aí depois ela responde no versículo 9, então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Tá? O que acontece aqui nessa situação? Tem o texto, se você quiser deixar aqui de referência, texto de Primeira Reis, a partir do capítulo 11 e 12, você pode ler. O que vai se tratar? Houve-se uma divisão ali nessa questão do povo judeu. E se deu início através lá com Salomão, quando ele teve aquele monte de mulheres. Foram 700 mulheres mais 300 concubinas. E o que aconteceu? Por ele ter tantas mulheres, ele acabou adorando os deuses dessas mulheres.
e foi onde o Senhor não se agradou. E então o Senhor disse que ele ia dividir o reino dele. E foi aonde que era para Roboão assumir os reinos, só que ele não deu a Roboão. O Senhor passou para Jeroboão 10 reinos. Então houve-se uma divisão desses reinos. Então, irmãos, nós estamos falando lá de Primeira Reis. Aqui nós estamos no Novo Testamento com Jesus. Olha, desde quanto tempo levou ainda essa divisão? Olha o que a atitude de uma pessoa, o que causou, quanto tempo levou para haver um conserto dessa divisão. Então, uns adoravam no templo e uns adoravam ali na montanha, aonde esse Jeroboão acabou fazendo o quê? Para o povo, que eles separaram as tribos do norte e as do sul. Então, ele, para o pessoal do norte não vir para o sul, ele começou a levantar deuses, fazer estátuas de ouro para o povo adorar ali. Então, houve toda essa divisão no povo judeu. Por isso que eles não se davam bem, por causa que esse povo ele desonrou o Senhor com essa adoração a deuses, fez o que era mal aos olhos. Então eles não se davam bem. Então por isso que aqui ela pede, como que você, sendo judeu, pede a mim água de beber, sendo eu de Samaria? Porque o povo não se dava bem, eles não se falavam. Então, por conta dessa situação que houve lá atrás. Amém? Aí ele responde então, Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, não sei se vocês perceberam aqui nesse versículo que ele fala: se tu conheceras o dom de Deus. Por que ele falou o dom de Deus? Porque fala justamente da salvação. A salvação, ela não é um dom de Deus? Então, o que ele está dizendo aqui? Se você conhecesse a salvação, você estaria pedindo. Era isso que ele estava dizendo. E ele te daria. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Vocês observaram que até aqui, o que o Senhor estava fazendo? O Senhor iniciou uma conversa, mas tentando levar ela para o nível espiritual, o nível eterno. Ele iniciou aquela conversa com ela tranquila, mas estava tentando fazer com que a mente dela fosse por um mundo espiritual. Enquanto ele estava falando algumas coisas com ela, ela respondia de forma natural. Mas como que o senhor vai tirar água do poço? O senhor não tem o que tirar. A mente dela ainda estava nas coisas naturais. Mas o senhor continua para fazer o quê? Esse transporte, levar ela a pensar espiritualmente. E olha só, versículo 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Aqui ela estava questionando. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, o Senhor ele está levando novamente ela para a questão eterna. E olha que ela diz assim, versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quando eu li esse versículo aqui, versículo 15, me chamou a atenção que é algo que nós fazemos com o Senhor. Por quê? O Senhor se apresentou a ela e começou a levar ela, a introduzir ela para a eternidade. Só que as respostas dela estavam ainda como respostas naturais. Só que até que ela reconhece e deseja dessa água. Porém, o desejo dessa água que gerou nela, ela queria para aliviar algo natural. É ou não é o que nós fazemos? Ela não queria a água por causa da eternidade. Ela não tinha compreendido. Ela só queria água porque aí ela não ia mais precisar ir ali tirar aquela água.
ela não ia mais ter o trabalho físico. E observe que isso aqui, né, muitas vezes a gente não faz com Jesus. A gente deseja o que Jesus pode nos fornecer para nos dar um alívio terreno, mas não porque nós desejamos a eternidade. Só que observe que isso não é o problema. O problema é se nós pararmos aí. Por quê? Porque aqui ela estava no processo, assim como nós. Quando nós desejamos as coisas eternas só para ter um alívio temporário, terreno, ok, nós estamos no processo. O problema é quando nós atravessamos uma vida inteira só desejando as bênçãos eternas para nós termos uma facilidade, um conforto terreno. Porque aqui ela teria um conforto terreno, não precisaria mais ter o trabalho de tirar água. Mas ok, ela estava aqui no processo. Versículo 16 diz assim, então, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido. Aqui agora o Senhor começa a introduzir ela num outro nível. Esse nível é um nível de intimidade, porque o Senhor vai tocar em coisas íntimas dela, para sarar, para dar um novo destino para a vida dela. E a mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu dissestes bem, eu não tenho marido, porque tu tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste é verdade. Então, ó, pensa comigo. Lá em Primeira Reis, nós vimos que houve toda aquela separação, reino do norte e reino do sul, por conta de Salomão que adorou os deuses das mulheres. Amém? Eu quero ir com vocês agora para a gente ler algo, porque aqui, lembra, eu acho que já falei em uma outra aula, que o Senhor ele permite coisas aqui na terra acontecer para revelar o que está acontecendo no mundo espiritual. Não sei se vocês lembram, mas muitas coisas acontecem num plano natural que vai apontar para o que está acontecendo no espírito. E isso aqui, quando ele falou sobre os maridos, é algo desse gênero. O que aconteceu com essa mulher de ter 5 maridos era algo que estava acontecendo, que já havia acontecido no mundo espiritual. Eu quero abrir com vocês lá, 2 Reis 17. Quero ler com vocês lá esse texto. 2 Reis 17. Vocês lembram do texto de Oséias? Quem lembra aqui do texto de Oséias? Que o Senhor permitiu com que o profeta lá ele casasse com, né, tomasse por mulher uma prostituta para quê? Para apontar o que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo se prostituía. E o povo permitiu com que acontecesse isso com o profeta para quê? Para revelar o que estava acontecendo com o povo. E aqui aconteceu a mesma coisa. Versículo 24. Olha o que ele vai dizer aqui. E o rei da Síria trouxe os homens de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amatate e de Sefarvaim. Olha só, Babilônia, de Cuta, de Ava, Amatate, Sefarvaim. E os colocou nas cidades de Samaria, nos lugares dos filhos de Israel. E eles todos, é, e eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. E assim foi no princípio da sua habitação ali. E eles não temiam o Senhor. Por isso o Senhor enviou leões para o meio deles, os quais mataram alguns deles. Agora nós vamos avançar para o versículo 29. Olha o que ele diz no versículo 29. Todavia, cada nação fazia os seus próprios deuses e os colocava nas casas, nos lugares altos, que os samaritanos haviam feito, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os homens da Babilônia fizeram Sucote-Benote, e os homens de Cute fizeram Nergal, e os homens de Amate fizeram Acima, e os aveus fizeram Nibás e Tartak, e os Serfarvitas, queimavam os seus filhos no fogo para Adrameleque e Anameleque.
Então, olha só, o que que era isso aqui? Eram deuses, 5 deuses. O que que ele está se referindo aqui sobre essa mulher? É justamente o que aconteceu lá. Disseste bem, tivesse 5 maridos, tivesse 5 deuses. E o que tem agora, o que você adora, não é seu. E aí você começa a ver a numerologia, que agora apareceu o sétimo. Que o 7 representa o perfeito, que é Cristo. E se você observar, ela é a primeira com que ele se apresenta como o Cristo, o noivo, o marido perfeito. Então aqui Jesus não está restaurando somente essa mulher, ele está restaurando uma cidade inteira, o curso da história, que foi desviado lá atrás, lá em Salomão. Ele está tirando os deuses da cidade e estabelecendo o governo dele. Não se trata só dela. Por isso que você, mulher, não se trata só de você, se trata da sua casa, das pessoas que te cercam. Se trata, às vezes, pode se tratar de uma nação inteira, que o Senhor pode estar começando através de você. Então, aqui o Senhor, ele retira, então, esses deuses da cidade, ele dá um novo rumo para essa cidade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme, a hora vem, olha só, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Outra coisa, ele está apresentando agora também Deus como Pai. E olha só uma coisa, o que ele diz aqui? Chegará um tempo em que nem neste monte e nem em Jerusalém eles adoravam onde? No templo. Não pegaram. Nem nas 4 paredes e nem precisará subir o monte. Não precisará subir o monte para adorar. Não precisará ficar entre as 4 paredes. Porque há um tempo, e você vai ver aqui no versículo seguinte, e este tempo é agora, em que que o Pai busca os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Olha só 22. Vós adorais os que não os conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Imagina, o senhor está falando isso já há 2000 e poucos anos atrás, irmão. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para o adorá-lo. Então, irmãos, eu fico pensando, nós vamos ficar, claro que é gostoso nós estarmos, né, reunidos num lugar só, com todos os irmãos. Mas nós temos que ter a nossa mente aberta, porque, irmãos, não é só lá no prédio em que nós adoramos o Senhor. Não é só subindo o monte que nós adoramos o Senhor. É em espírito e em verdade. É aonde eu estiver, sendo no monte, sendo no templo, seja no chuveiro, seja no quarto, no carro, aonde eu estiver, eu adoro o Pai em espírito e em verdade, porque é esse o que ele busca. São esses. O Senhor, desde lá, o Senhor está trazendo uma correção. 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Ou seja, ela sabia do que se tratava, mas ela ainda não teve a revelação. Pouco a pouco o Senhor estava insistindo com ela, levando, conduzindo ela para a eternidade.
Vocês estão conseguindo se ver nessa mulher como igreja? Por isso que o Senhor fala, sedes renovado pela transformação da vossa mente. O que o Senhor estava fazendo com essa mulher era transformando a mente dela, tirando os olhos dela do natural, tirando os olhos dela do físico e levando ela para a eternidade. A igreja, essa é a igreja, na qual fez aliança com muitos maridos antes, se sujou na imundícia, porém agora o Senhor está dando um novo rumo. E aí, versículo 26, ele vai dizer assim: Jesus disse-lhe, olha só a revelação dele para ela: Eu o sou, eu o sou, o que fala contigo, eu o sou. Ele se apresentou como o Cristo, o noivo. Irmãos, imagina, a gente lê isso aqui e a gente não consegue ver a profundidade. Nós não conseguimos visualizar alguém que estava preso num cativeiro, uma pessoa que não tem mais esperança de nada. Ela já vinha tirar a água nesse horário para não ter contato com outras pessoas, porque ninguém se agradava dela, porque sabia do histórico, do passado. Não era uma pessoa desejada. Irmãos, os tempos aqui dessa mulher eram outros, muito diferentes dos nossos de hoje. Então pense como que foi libertador para essa mulher ter tido esse encontro. Versículo 27. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse, o que tu procuras ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens, olha que forte isso aqui. E às vezes nós precisamos nos perguntar, qual é o cântaro que nós estamos segurando ainda, que nós não largamos por causa de Cristo? Que Cristo já se apresentou para você. O que você está segurando? O cântaro aqui, irmãos, o que representa? Ela tirava água. Irmãos, nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. Sem água ninguém vive. O que isso aponta para ela? Era sobrevivência, era vida. O cântaro era um sustento, era o que era base para a vida dela. Era o que sustentava a vida dela. Quando ela larga aquele cântaro, ela diz assim: agora quem sustenta a minha vida, quem fornece a água para o meu sustento, para a minha vida é outro, é o meu marido, é o Cristo. Por isso que ela larga aquele cântaro e sai correndo para contar para os outros. Agora observe a fé dessa mulher. Ela tendo o histórico que ela tinha, ela não era bem vista. Será que ela não pensou por um minuto que ela indo contar para os homens acreditariam nela ou dariam bola para o que ela iria falar? Só que, irmãos, um encontro com Cristo faz isso. Faz você perder a cabeça, não querer nem saber o que os outros vão falar, você quer compartilhar as maravilhas que ele está fazendo na sua vida. Você não está nem aí para o que os outros vão pensar. E foi isso que ela fez. Por isso que ela largou aquele cântaro e foi. Olha que precioso. Versículo 29. Vinde, vede um homem. Olha, ela começou a anunciar. Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come. O que acontece? O Senhor, quando ele estava indo ali a Samaria, ele parou nesse posto e os seus discípulos foram até a cidade para comprar comida. E quando os discípulos retornaram, viram essa cena. E aí trouxeram comida para ele comer. Olha o que ele diz aqui. Ele diz, finalizaram aqui, mestre, come. 32.
Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo para comer? Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitos, quem aqui já não ouviu falar que para você estar alimentado você precisa ler as Escrituras? Agora, aonde que está nas Escrituras isso? Ler as Escrituras não vai te alimentar. O que vai fazer, ela vai fazer você saber o que está escrito. Agora, te alimentar é assim como Jesus, é cumprir com a vontade daquele que enviou. O Senhor te enviou por um propósito. Quer estar alimentado? Cumpra com a vontade daquele que te enviou, assim como Jesus. Esse é o nosso alimento. Sabe lá na ceia, quando a gente fala que muitos estão cansados, doentes e muitos dormem porque fazem aquilo sem discernir o corpo? É isso. Porque não discernem que, na verdade, para estar alimentado, para estar acordado, tem que estar fazendo a vontade do Senhor. É isso. Aqui o Senhor está nos dando várias chaves do que nós devemos fazer. Claro que as Escrituras é muito importante você ler para você ter isso aqui em mente, para que você haja, para que você possa ter essa ação. 35. Não dizeis vós ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente regozijar. Porque nisso é verdade o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros homens trabalharam e vós trabalhastes no seu trabalho. Que homens são esses? Os passados, os homens das Escrituras, que deram início a tudo. O Senhor é que semeia, a obra quem faz é Ele, mas Ele faz através de nós. Louvado seja o nosso Senhor. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher. Olha só que forte. Por causa da palavra da mulher, que testificou. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: olha que forte esse versículo. O que os homens da cidade falavam para essa mulher? Já não é pelo que disseste que nós cremos. Já não é mais pelo seu testemunho. Porque nós mesmos os temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãs, vocês podem ser o início para muitos não crer em Cristo somente pelo testemunho de vocês, mas por vocês trazerem essas pessoas para Cristo. Eles vão experimentar, vão se tornar noiva, vão ser parte, vão se tornar participante, vão se sentir pertencentes agora a Cristo. Olha que poderoso é isso. Então, se você olhar para essa mulher, você vê a igreja, a noiva, todo o processo da noiva, que Jesus cuida com tanto carinho, que ele instrui, que ele renova a mente, dá destino, explica onde e como deve ser feita a adoração. Ali o Senhor ele trocou os pilares daquela cidade, a base daquela cidade. Começou um concerto a partir dessa passada de Jesus ali. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto, eu acho ele fantástico.
por conta desses detalhes, desses ricos detalhes que apontam aqui. Mas eu não quero ficar só neles. Eu quero trazer outras passagens aqui também que vão estar tratando sobre mulheres, sobre esses encontros e o comportamento dessas mulheres, que nos ensinam tanto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha o que eu deixei escrito aqui. Vai dizer assim: as mulheres sempre tiveram um papel importantíssimo no ministério de Jesus. Sempre participaram de uma forma especial. Veja que cada encontro com uma mulher ele tratava sempre com zelo, assim como um noivo trata a noiva. Essa samaritana, ele dá vida, ele a instrui sobre como deveria ser a verdadeira adoração. E os outros pontos aos quais a gente também tratou aqui. Então, para nós fecharmos aqui essa parte, né, dessa mulher aqui, nós observamos ela como noiva. Outra agora que eu quero tratar aqui também, está lá em João 8, nós vamos falar sobre aquela mulher pega em adultério. Olha que tremendo também essa passagem, irmão. Como é forte essas questões aqui. Eu deixei aqui umas referências, se vocês quiserem anotarem. Essa aqui, não sei se vai dar tempo para hoje, de Mateus, mas anotem essa referência aqui, ó. Jeremias, capítulo 17, versículo 13, Colossenses 2:14, João 3:17. Anote essas referências aqui, depois eu vou passando aqui também para vocês. Amém? Então, irmãos, eu quero começar aqui nesse capítulo, só que eu quero voltar um pouquinho aqui para nós entendermos o que estava acontecendo nessa situação, nessa mulher pega em adultério. No capítulo 7 de João, voltando um capítulo, no versículo 2, você vai ler ali que a festa que estava ocorrendo era a festa dos tabernáculos. No versículo 7, ele vai dizer assim: o mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porquanto dele dou testemunho que são más as suas obras. Aí no versículo, vamos avançar aqui para o versículo 14. Ele vai seguir dizendo assim: ora, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus se maravilhavam, dizendo: como conhece este homem letras, não tendo aprendido? Mas como assim? Nós vimos já nos estudos, né, de Talmidim que era costume dos judeus aprender justamente na Torá. Só que o que eles estavam dizendo aqui? A doutrina da qual o Senhor estava ministrando e ensinando era uma doutrina que eles não conheciam. Por que acontece ali? Eles conheciam a doutrina dos rabinos. Quando eles se deparam com Jesus, eles olham assim: de onde vem essa doutrina? Esse homem a gente não conhece. Então, logo, se eles não conhecessem, eles imaginaram como é que, se ele não sabe letras, como é que ele vem com essa doutrina? Só que quem disse que Jesus não era letrado? Não sabia. E aí olha que Jesus responde para ele no versículo 16, para eles. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Guardem essa palavra, e não há nele injustiça. Mais para frente, essa palavra aqui ela vai entrar em ação. E aí agora você vai começar a observar o porquê que os judeus ali, os estudiosos, porque que eles não gostavam de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. Não vos deu Moisés a lei, e ainda assim nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Lembra quando ele falou no versículo 7 que o mundo odiava ele por conta que ele denunciava as obras más dos homens do mundo? Era justamente por isso. Porque eles zelavam tanto pela lei de Moisés, só que eles não guardavam a lei. Por isso que ele disse: ué, Moisés deu a lei para vocês.
como é que vocês procuram me matar, já que na lei diz não matarás? O Senhor questionou eles. Então eles já tinham pegaram essa raiva, porque eles não conseguiam acompanhar o raciocínio de Jesus, não conseguiam acompanhar ele no ensino. E outra, de onde que vem esse homem com esse ensino que nós não sabemos, que nós não conhecemos? Então, em toda essa festa, você vai ver, se você ler toda essa parte aqui dessa festa, você vai ver uma perseguição. Desde o início eles estão perseguindo, tentando fazer alguma coisa para prender Jesus. Aí no versículo, avança lá para o versículo 37, olha o que ele fala. E aí, cada vez mais, eles vão tirando com ele pelas falas, porque ele começa a citar textos se referindo a ele. E eles achavam que era blasfêmia aquilo. Versículo 37 vai dizer assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só que tremendo isso. Agora tu imagina ele falar isso para os judeus. Então eles não gostavam dele. Uns até aceitavam o discurso, outros ficavam, mas será que esse é o Cristo? E outros achavam que era blasfêmia da parte dele. Se você continuar lendo, que você vai ver isso. Só que quando ele fala isso, ele está falando que novamente ele está apontando para coisas eternas. Olha o versículo 39 que ele diz. Mas isso ele falou do Espírito. O rios de água viva, ele estava se referindo ao Espírito. E haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, o Senhor ele não tinha passado pela cruz. Depois que ele passar pela cruz, ele enviaria o Espírito Santo. E era sobre isso que ele já estava falando. Aqueles que crescem nele, que ia fluir daqueles que crescem, era o Espírito Santo. Mas os homens com os olhos na terra não conseguiram compreender as palavras do Senhor. Então, muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura, o Cristo vem da semente de Davi e da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então eles já vinham tentando criar alguma situação para pôr as mãos em Jesus. E aí que eles vêm agora com essa situação, então, dessa mulher pega em adultério. Capítulo 8 ele vai dizer assim, versículo 2: E pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo ali vinha, até que ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Olha o final do versículo. No próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu o que dizes? Aqui era uma pegadinha para o Senhor. Estavam falando em relação à lei. Moisés manda a gente apedrejar essa mulher que foi pega em adultério. O que o Senhor fala a respeito desse assunto? Primeiro detalhe que nós vamos ter que observar. Já que eles estavam citando a lei, nós precisamos verificar o que diz na lei. Vamos lá então para Deuteronômio 22, 22. Vamos ver o que está escrito lá para ver que eles estavam corretos aqui nesta acusação. Deuteronômio 22, 22. Olha o que dizia na lei. A lei dizia assim: se um homem começa pelo homem, não pela mulher. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos, ambos deverão morrer, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher, assim afastará o mal de Israel. Mas observe nesse texto que eles trouxeram só a mulher. Isto eles diziam, versículo 6, eles diziam tentando-o para prender, para poderem ter do que acusar.
Jesus, porém, inclinando, escrevia com o seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Aqui tem N interpretações que falam que uns falam que ele estava escrevendo a lei, uns falam que ele estava escrevendo o nome ou os pecados daqueles homens que trouxeram essa mulher. Enfim, fala um monte de coisa, né? Mas eu quero trazer um texto aqui para que a gente tenha, digamos, um leque a mais para nós raciocinarmos acerca dessa passagem. Está lá em Jeremias 17. Vamos ler esse texto para a gente ter mais um versículo aí para nós pensarmos a respeito. Jeremias 17, o versículo 13. Olha o que ele vai dizer ali. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos os que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonam o Senhor. Olha só, a fonte de águas vivas. Olha que tremendo esse texto. Confirmando ele como a fonte de águas vivas. E aqui ele diz que serão escritos na terra, porque eles se afastam do Senhor. Mas o porquê que ele fala, por que tem esse versículo acerca dessa passagem aqui, que ele escreve no chão e fala sobre esses que se afastam dele? Primeiro, porque esses homens, lembra da palavra justiça, ali atrás que nós falamos, que nele não há injustiça? O primeiro ato desses homens já foi de injustiça, que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem. Então, lembra no versículo 7, João 7,7, que ele fala que ele denuncia as más obras da terra, dos homens? Nesse ato, ele continua denunciando. Não há injustiça em mim, mas em vós há injustiça, porque aqui vocês pegaram o adultério e só trouxeram uma mulher e não trouxeram um homem. Vocês prezam pela lei, mas não a cumprem. Por isso que eles tinham raiva de Jesus. E mais, eles não conheciam. E não conhecendo Jesus, eles se afastavam, porque eles não entendiam o que o Cristo veio fazer na terra. E nós vamos entender o que ele veio fazer na terra. João 3,17 foi a referência que eu passei para vocês. Olha o que ele diz ali. João 3,17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então, o que ele está falando aqui? Eu não vim para condenar essa mulher. Vocês se afastam de mim, não conhecem o que eu vim fazer, não vim para condenar, eu vim para que eles pudessem ser salvos através de mim. Enquanto uns estão trazendo para condenar, ele está salvando, está resgatando. Esses são os que se afastam do Senhor. E aí você observou aqui que o Senhor, ele se abaixa, ele escreve na terra. Nós lemos esse texto de Jeremias, aí ele diz assim, ó, versículo 7. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantando-se disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. Colocou em xeque agora a questão deles, ou eles estarem retos. E olha o que o versículo 8 diz. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Então, são dois momentos da escrita no chão, não são um. Primeiro ele escreveu, levantou e falou com eles. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele torna a se inclinar. Aí agora o Senhor me levou a outro texto, está lá em Colossenses. Vamos lá, Colossenses 2. Para nós vermos aqui, porque isso aqui eu quero que vocês reflitam, porque é algo que, olha se não é uma tipologia que o Senhor está fazendo algo para a noiva, para essa mulher. Olha o que ele diz, Colossenses 2, a partir do versículo 14. Olha o que ele diz lá. Colossenses 2,14. Apagando a escrita de ordenança que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
Olha só, aonde que a mulher estava? No meio de todos eles. O que o Senhor fez? Aquela escrita, ou seja, a lei que era contrária a ela, o Senhor tirou, cravou na cruz. E aí, olha o que ele fala aqui também no versículo 15: e despojando os principados e potestades. Agora vocês pegam essa situação aqui de João 8 e levem para o mundo espiritual. Observe isso como algo espiritual. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles e em si mesmo. O que o Senhor fez? Ele escreveu duas vezes, uma na terra, como ele estivesse falando com aqueles homens, falando que eles estavam se afastando dele, a fonte de águas vivas, que não reconheceram, eles querendo condenar e o Senhor querendo salvar. E mais, eu achei tão forte esse versículo, porque além deles rejeitarem a fonte de água viva, estavam impedindo com que essa mulher se achegasse à fonte de água viva. Só que aí o que o Senhor faz? A escrita que era contra ela, ele rasga, ele crava na cruz. Aqueles homens são os principados e potestades. A mulher é a noiva, somos nós, a igreja, a qual tínhamos uma escrita contrária sobre nós, ao qual nós éramos adúlteros. E o Senhor agora ele dá um novo caminho. E olha, observa que quando ele diz aqui, ó, no versículo 15, os expôs abertamente. Irmãos, quando ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, você observa um texto que cada um saiu um por um, começando pelos mais velhos. Então ali ele expôs publicamente que todos tinham pecado, porque ninguém atirou uma pedra. Olha que forte isso aqui. Então é mais uma situação em que nós vemos o Senhor tratando a mulher como a noiva, como nós, tudo aquilo que tinha contrário contra nós, o Senhor cravou na cruz. E aí nós voltamos para o texto aqui, versículo 9, ele diz assim, e eles ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho, e a mulher em pé no meio deles. Versículo 10, tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Nenhum homem te condenou? Ela disse, nenhum homem, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Cristo, nosso Redentor, que humilha os inimigos, principados e potestades, o qual, ao invés de nos condenar, nos resgata, nos dá uma nova vida, uma nova direção. Como que o Senhor resolveu essa questão? Eliminando os acusadores. Eliminando os acusadores, só sobrou ele e a noiva. Se esses homens agora não podem te acusar, nem eu te acuso. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque talvez nós nunca nos imaginamos numa situação dessa, de estar à beira da morte, porque essa mulher estava à beira da morte. Ela poderia, nesse momento, ser apedrejada. Agora, imagine quantos de nós já não estivemos, né, mortos, e o Senhor nos trouxe a vida. Aqui o Senhor trouxe vida para essa mulher, trouxe uma nova direção, pondo Ele mesmo, isso que eu acho tremendo, irmãos. O Senhor, como noivo, Ele pôs a vida dele em risco por conta dessa mulher, indo contra esses fariseus, esses homens da lei, que guardavam a lei, mas eram injustos. E o Senhor se pôs na frente, assim como Ele faz por nós, pela igreja, pelo corpo, pela noiva. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus.
Tem muito mais assunto aqui para a gente conversar, muitos mais textos para nós vermos sobre outras mulheres que o Senhor encontrou e deu um novo rumo. E a atitude dessas mulheres. Qual que é a atitude dessas mulheres perante a esse perdão, essa nova rota que ele dá para essas mulheres? Nós homens, talvez, nós às vezes nós temos o coração um pouquinho mais duro, né? A gente acaba não reconhecendo tanto. Mas nós sabemos que a mulher ela tem uma facilidade muito maior de se aquebrantar, de ter esse coração contrito, coração desejoso de servir o Senhor. Por isso que, se você observar nas Escrituras, é que o povo, quando prega, quando ministra, quase não volta a atenção para as mulheres. Mas se você observar, você vai ver que os textos do Senhor são ricos e sempre tem mulheres participando. E elas nos ensinam muito com a sua fé, com o seu comportamento, a sua devoção, a sua confiança no Senhor em largar os seus cântaros para seguir o noivo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.